avistei a flor do seu vestido e marejei. Deitei no chão as julgas nos braços de outros cães. Boa noite. Hoje, com a música de Gel Gil, Arsenal e Comércio recebe aqui na nossa sala de visitas duas pessoas fantásticas no mundo do comércio. E a gente abre o programa lembrando uma frase muito comum em todos os cursos de gestão que se faz por aí, e ninguém lembra dela se não lembrar também de Peter Drucker e William Dewey. Dewey foi o primeiro a falar sobre isso, e ele diz o seguinte: se você não pode medir, você não pode gerenciar. Hoje nós vamos falar sobre prevenção de perdas. E aí todo mundo acha que prevenção de perdas é botar um cadeado maior na porta ou coisas desse tipo. Mas vocês vão entender e vão perceber que é muito mais profundo, que é muito importante, porque se você não tiver a prevenção de perdas no seu negócio, você com certeza não sabe o quanto você pode ganhar, nem quanto está perdendo. A gente recebe na nossa sala de visitas hoje, em nome da FEComércio, com muito prazer, Fernanda Maximiano e Laís Gulim, que atuam no mercado de prevenção já há tempo suficiente, não é? Representam aqui a ESE Exata, vieram nos dias anteriores para um evento da FEComércio, Pare de Perder, um evento que foi online e foi presencial também, para todo o comércio do Mato Grosso. E agora, aqueles que não tiveram a oportunidade de questionar, de acompanhar todo o evento, que durou o dia todo, foi fantástico, não é? Vão poder acompanhar mais um pouquinho e entender um pouco mais de prevenção de perdas. Fernanda, Laís, boa noite. Como eu disse, é um prazer recebê-las aqui. O prazer é todo nosso estar aqui contigo. Eu queria começar, como a gente sempre faz no nosso programa, a gente abre conhecendo um pouquinho mais das pessoas que estão conosco. As duas vieram de Curitiba, Fernanda conta um pouquinho da sua história e depois a Laís também vai contar um pouco disso. Tudo bem? Boa noite pessoal. Sim, a gente veio de Curitiba, foi uma surpresa maravilhosa no Mato Grosso. Eu já trabalho há 16 anos nessa área, a gente atende aí basicamente todos os estados do Brasil. E Mato Grosso foi uma excelente surpresa, um varejo crescente, um varejo novo, juvenil também, muito gostoso de trabalhar e com muita coisa também, muito material para a gente poder colocar em linha, por assim dizer, né? E falar de prevenção, obviamente, a gente fala junto com tecnologia e a gente encontrou muitas empresas aqui que gostam de tecnologia, querem aplicar tecnologia, e a gente vem aí tentando traçar esse caminho entre o que é processo, que são pessoas, o que é gestão e o que é tecnologia para a gente proteger o lucro. Perfeito, Fernanda. Laís, conta um pouquinho agora da sua história, então. A gente já brincou um pouco sobre isso. Ela vem de uma família tradicional no Paraná, mas enveredou por um outro caminho. Foi. Pessoas. Pessoas, Bom, boa noite, gratidão pelo convite, é uma honra a gente estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Laís Gulim, eu sou natural de Curitiba e depois de 12 anos morando na Espanha, eu mergulhei de cabeça na minha especialização, que é Bio-Neuro-Emoção. Conecta a biologia com a neurologia e as emoções. A gente olha para o ser humano, os especialistas em Bio-Neuro-Emoção, olha para o ser humano com a questão do que só a gente tem, que é a emoção. E através daí, puxa esse fiozinho e entende o corpo, se tem alguma doença conectada, ou até mesmo a neurologia, até mesmo no cérebro. E dentro das empresas, como tem essa visão holística do todo, que é a física quântica, é um mergulho na física quântica, a gente consegue traduzir isso dentro das empresas, achando o cérebro da empresa, o coração da empresa, as emoções da empresa. Então, eu mergulhei nisso depois de 12 anos na Espanha, porque me vi, como muita gente também acredito que esteja vivendo hoje em dia, em uma crise de ansiedade, num mergulho de uma depressão, e foi utilizando do meu corpo, da minha biologia, que eu consegui sair daí
e entrei de cabeça na bioneuroemoção, porque eu falei, isso funciona, isso dá certo, então é aqui que eu quero mergulhar. E quando eu recebi o convite da FER para a gente trazer na questão da prevenção e perdas, era tudo muito tecnologia, muita processos, procedimentos, e foi a primeira vez que teve essa visão de pessoas dentro de todo o que é a prevenção e perdas, até porque na prevenção e perdas a comunicação é primordial. Eu brinco nos meus treinamentos, eu falo que se o ser humano não falasse, se comunicaria muito melhor. Porém, é justamente na fala que eu trago essa atenção com amor para justamente trazer essa jornada mais acolhedora para o que é a prevenção e perdas que está no meio de uma batalha. Então, aí juntou o que antes parecia mecânico, tecnológico, com esse coração do ser humano. E aí entra a minha história, porque eu também vinha de um tecnológico, eu trabalhei com construção e maquinária pesada durante muito tempo na Espanha, e quando eu me conectei com a minha pessoa, eu consegui entender as outras pessoas. Então, a minha história é justamente isso, é me descobrir como ser humano e ajudar as outras pessoas a serem humanas. Chama a atenção, né? Chega a dar até um pouco de medo. Tá? Acontece. Se ela começar a me analisar demais, eu vou ficar preocupado, tá? Mas eu acho que isso aí é fundamental realmente, é como vocês estão colocando, né? Uhum. A gente vive um dilema enorme dentro das empresas, o comércio principalmente, porque eu preciso ter e sempre vou precisar, por mais que a tecnologia esteja à disposição, por mais que se fale em comércio eletrônico, em lojas virtuais, a gente continua precisando de pessoas por trás disso aí. Uhum. Né? O ser humano, a base do ser humano é o relacionamento interpessoal. Né? Uhum. Se a gente esquecer isso aí, muito pouco vai passar a acontecer. E raríssimas vezes a gente vai conseguir ter dentro de uma empresa inconsistência, furtos, desvios, se não houverem as pessoas. Né? Então, que é o grau de atuação, um dos graus de atuação da prevenção de perdas. Então, tanto o ser humano quanto a cultura implantada na região, na própria empresa, exatamente, acho que deu esse link de conexão, porque as pessoas falavam muito, mas vocês vão dar treinamento de prevenção de perdas e vão falar com o ser humano. Engraçado, era um ser humano que estava ali, né? E é um todo, não é só uma formação técnica, assim como é necessário. Se a gente levar em consideração hoje que o pior de todas as perdas está focada na manipulação dos produtos por parte dos colaboradores, dizer que não é técnica é uma mentira. Mas dizer que ele tem que estar bem e saber fazer aquele trabalho com amor e com profissionalismo, principalmente, eu acho que faz todo sentido. E é daí que a gente tem tirado um pouquinho essa raiz de trabalho, né? Justamente, né? A gente tem conversado muito, nós, enquanto instituições ligadas à FEComércio aqui no Estado, né? Enquanto SESC e SENAC, que a gente sempre tem dito, o SESC se preocupa com o social para o comércio e o SENAC principalmente com a capacitação e a educação para o comércio. Uhum. E o que mais nos chama a atenção o tempo todo é que precisamos entender primeiro as pessoas. Uhum. Porque eu posso dar o maior treinamento do mundo, eu posso preparar uma pessoa para responder a todos os estímulos imagináveis. Uhum. Mas a hora que ela vai para frente do balcão, que ela vai para dentro de uma loja, que ela vai para uma atividade onde ela tem que se relacionar, ou ela está bem com ela sabe como conduzir isso, ou todo o treinamento foi em vão. Água abaixo. Sim. 85% das demissões são por conta de falta de habilidade comportamental. O que é isso? Mau comportamento. Não tem nada a ver com técnica. O que a gente estuda na universidade, pós, ou até dentro dos cursos técnicos mesmo, é muito mais acessível. A autorregulação das emoções, a autorregulação de olhar para si e realmente entender estou bem ou não estou bem, antes de dar um bloqueio, como aconteceu nas Olimpíadas, né, com a Baylis, que foi... isso é autoconhecimento, isso é inteligência emocional. E aí onde a gente traz as emoções nesse olhar, entender a pessoa. E a gente pode entender, como a Fê está vendo também, né, no caminhar. Como a pessoa está caminhando, como ela entra na sala, no tom de voz. Isso são pequenos... Mas eu prometo que eu... São os detalhes, né, onde a gente vai entendendo. Uhum. Só para a gente voltar um pouquinho, Fernanda, como é que foi o início dessa história de tecnologia
pouco antes da gente falar de pessoas, né? Porque vocês são extremamente tecnológicos hoje. né? Hoje sim. Hoje a Mas ES no começo Exata... não era bem assim. Não, né? não. A ES Exata ela é uma empresa que ela nasce para atender o varejo, né? Em tudo que diz respeito à tecnologia. E nós éramos muito cabo, tubo, hardware, né? Então eu falo, a ES Exata nasceu da necessidade de passar cabo com qualidade, porque nós tem um mito no varejo que fazer tecnologia parece que a hora que você tira o forro cai tudo. O negócio está bonito embaixo. Não, a nossa empresa ela ficou conhecida porque a gente fazia tudo com muita qualidade, tudo com muita velocidade, tudo com muita redução de custo. Trabalhar com varejo é redução de custo, todo o tempo. E aí a gente foi vendo que não adiantava fazer só um projeto de segurança. Eu sou projetista em segurança, trabalhei nos maiores projetos do Brasil de tecnologia. E aí você vai procurando e você só vê assim, vamos colocar uma câmera aqui para isso, um controle de acesso para aquilo. E aí eu fui mergulhando nesse mundo da prevenção e ele é fantástico, ele é uma ciência. Ele é uma ciência. Só que no início a gente não tinha tecnologia para isso. Você falar, por exemplo, de ter um mapa de calor de uma loja para saber qual região está mais quente que a outra, era algo inimaginável para alguns tipos de varejo. E hoje, inclusive com a linha de desenvolvimento, a gente consegue colocar mapa de calor numa loja que tenha 3 câmeras. Então, isso realmente mudou muito a realidade do varejista. Mas saber entender esses dados hoje é que está sendo o grande desafio. Hoje a gente consegue gerar muito dado, mas se você não tiver capacidade e senso crítico para torná-lo informação e aplicar isso aí no negócio, você continua com um monte de dados que não vão te ajudar, né? Vão te atrapalhar. A partir do momento que você foca no dado como algo realmente executivo da tua empresa, realmente algo que ele vai participar do planejamento da tua empresa, e aí sim você tem resultado. 2020, 2019 foram grandes anos onde o Brasil teve também uma evolução muito grande na necessidade de tratar os números. Por quê? Porque nós tínhamos um cenário tão grande de incerteza, né? Nós até brincamos que eu e a Laís nós nos conhecemos por causa de uma apresentação que eu fiz e falei da reabilitação pós-Covid. Né? Que foi e está sendo mais do que no pós realmente, nesse momento agora está sendo muito, muito utilizado, onde as pessoas falaram agora é tudo virtual, agora é tudo tecnologia, e nós tivemos nos maiores varejos do Brasil grandes prejuízos por causa da logística, por falta do preparo e por falta da análise dos números. A gente vai para um pequeno intervalo comercial enquanto fica com a música do Gel Gil e volta em seguida. Cansei de não gostar de mim. Daqui pra frente não vai ser mais assim. Serei o meu melhor amigo. Inimigos como eu não preciso. Olhando a cena é que eu me sinto vivo, deixando o tempo abrir o teu caminho pela grama verde. Eu quero te ver passar. Pela grama verde, eu quero te ver. Arsenal e Comércio de volta pela TBO nesta quinta-feira, recebendo na nossa sala de visitas Fernanda Maximiano e Laís Gulin. Estamos falando de prevenção de perdas e, mais especificamente, prevenção de perdas no comércio. A melhor forma de você maximizar o seu lucro é não perdendo. E é o que a gente vai continuar essa conversa, continuar esse bate-papo aqui. A Fernanda falava antes do intervalo a respeito da tecnologia. Isso. E fora do ar conversamos um pouquinho, onde ela insistiu a ideia eventualmente mal formada
de levar tecnologia para um único segmento. Tecnologia na prevenção de perdas é muito mais do que isso, não é? É muito mais amplo. Hoje, o mais comum é as pessoas entenderem que o software de gestão, o IRP da empresa, ele é extremamente importante. É dali que a gente tira muitos dos nossos planos de ação. Mas a gente precisa da imagem para saber o que acontece, para monitorar os processos. A gente precisa do controle de acesso para a gente saber o fluxo das pessoas, a gente precisa da rastreabilidade de veículos, a gente precisa do controle de carga, a gente precisa do alarme para as regiões, a gente precisa do controle de acesso para segregar áreas. Por quê? Hoje, o custo de se fazer isso com pessoas é muito caro. E depender do analítico dessas pessoas. As pessoas entram para analisar esses números e trazer os planos de ação para reduzir, para as metas serem atingidas. Mas a tecnologia ela é muito ampla e hoje a gente tem uma ferramenta chamada desenvolvimento e software de interface. Eles estão fazendo maravilhas pela prevenção, porque você é assertivo num baixo custo. Isso hoje é um divisor de águas para o nosso setor, que está se profissionalizando. A prevenção de perdas ela nasce no Brasil travestida de segurança. Lá atrás, quando a gente pegar a década de 80, a gente pega a década de 70, o que a gente tinha como segurança, como prevenção? A gente tinha segurança física, que muitas vezes era inclusive... segurança mesmo. Era o segurança. Quanto mais fortão ele fosse, cheio, embustido, cheio de coisa, era uma maravilha. Por quê? Porque ele ia lá e falava assim, não furte aqui. E aí, com o tempo, foi se vendo a necessidade de colocar a prevenção como um setor estratégico da empresa. Primeiro que ele não pode, não deve estar subordinado às linhas de gestões base. Ele tem que estar ali da diretoria, CEO, os diretores. Por quê? Porque ele trata de cuidar que os processos aconteçam como eles devem acontecer. Ou, principalmente, quando eles não aconteceram. A gente brinca que todo empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, eu sou empresário e eu sei a dor que é. A gente sabe quando está perdendo, a gente sabe quando está deixando de ganhar, a gente sabe quando o nosso dinheiro está no lixo. A gente tem certeza que a gente sabe. No entanto, geralmente a gente só trabalha no reativo. Quando a gente encontrou o nosso dinheiro no lixo, a gente vai lá e briga com um, demite outro, segrega, coloca grade, faz isso, faz aquilo. E na maioria das vezes é ineficaz. Quando chega no final do mês e você vê que faltou, é porque você perdeu, mas você deveria ter atuado lá atrás. Né? Você não tratou a causa, você não analisou o processo. Eu sempre digo, perda que foi tratada no lixo só vai mudar o lugar do latão. Vai fazer só a dor ser mais sentida. Fala, nossa, mas trabalhei tanto, demiti todo mundo e agora está aqui. Está aqui sim, você não tratou a causa, é lá atrás. Laís, conta então para a gente como porque como a Fernanda falou, né? O olhar é de cima agora. Uhum. Aquela imagem do segurança grandão na porta da loja, assustando todo mundo e tal, isso assusta até o cliente, né? Uhum. Como transformar a cabeça do empresário, do gestor, para este olhar novo, para essa ação diferente? Ah, que pergunta boa. É uma pergunta muito boa. Tem muito empresário que chama a gente e fala, trabalhe os meus colaboradores. E para eles, muitas vezes, eles falam, eu não preciso, aqui não tem problemas. E na nossa proposta, normalmente chega um mergulho justamente o meu foco na comunicação com o empresário, nessa empatia, nesse acolhimento, nesse olhar de compreensão justamente dos seus colaboradores. Quando a gente fala de um departamento de prevenção e perdas, ele está tendo que lidar com o empresário, com o executivo, com o estratégico e também lá no operacional também. Ele tem que saber lidar ali no meio. E assim também o empresário tem que ter esse olhar de águia, né? Um olhar holístico, aprender também a delegar e a entregar o resultado para que ele também não fique no operacional. Então, dentro de algumas empresas, chega a ser o nosso maior desafio, o empresário. Sim. Porque o empresário, ele normalmente, né, hoje ainda o mundo evoluiu muito, mas a gente ainda encontra o empresário, como a gente brincava, copo cheio, né? Uhum. Ele é o dono da verdade porque ele chegou até ali com o aprendizado dele mesmo e tal, e ele acha que ele não precisa. E aí ele não consegue realmente delegar e assumir uma posição
de análise simplesmente do negócio. Exato. E essa é uma grande dificuldade que eu acho que vocês enfrentam quando iniciam esse processo, porque ele acha que controle de perdas é não deixar as pessoas estragarem ou me roubarem. Exatamente. E detalhe importante, eu vivo isso na primeira pessoa. Eu tenho uma empresa que tem diversas filiais, muitos colaboradores, estoque, logística, expedição. Quem diz que eu faço prevenção na minha empresa? Não existe condição, por quê? Claro que a gente trabalha os processos, a gente vê, mas eu tenho que ter uma pessoa, porque existe uma coisa chamada emoção. Principalmente, eu acho que a maioria dos empresários, mesmo os de primeira, segunda, terceira geração, né, dependendo do tempo, eles passaram por coisas que os colaboradores muito dificilmente vão passar. Quando a gente começa, a gente deixa de ter salário, a gente mantém o estoque, vai pagando o fluxo, e no fundo, um momento ou outro, você fez o trabalho de alguns dos seus colaboradores. Em algum momento, você executou aquela função, não sendo profissional daquilo. E aí você vê o teu colaborador muitas vezes ali, e você fala, se ele é profissional, ele tem que fazer muito melhor que eu. E aí vem a emoção e você não consegue fazer prevenção de perdas. Por quê? Porque prevenção de perdas é algo cético. Ele tem que vir do correto, ou é certo ou é errado. A pessoa que está executando o certo e errado, você consegue trabalhar. É extremamente pragmático, não é? O empresário ele tem emoção, não adianta, ele é o dono, ele se sente, né, traído pela situação. E eu falo que a gente cruza uma linhazinha, tem uma linha imaginária que é até onde a prevenção de perdas pode ir. Que é até o momento que eu não... fazendo prevenção, o meu custo vai ser maior do que a perda. Perder é uma coisa que nós vimos dentro do evento, que realmente foi um sucesso, agradeço aqui a FEComércio, aproveitando. Parar de perder é empresarialmente impossível, por assim dizer, numa brincadeira. A perda ela faz parte do investimento do negócio. No entanto, ela tem que ter uma barreira. A gente para de prevenir perdas a partir do momento que a perda se tornou mais barata do que a prevenção, desde que você tenha uma prevenção de qualidade. E para nós, empresários, às vezes a gente olha uma coisa que a gente fala, vai ser mais caro mexer com aquilo, mas você quer aquilo de volta. Então, essa ajuda técnica é muito necessária e por isso do setor de prevenção. Perfeito. Eu queria... Pois me não, permitir, porque tem uma historinha, justamente falando do empresário, né? Me contrataram em Curitiba para fazer treinamento a 300 funcionários dentro da empresa. E eu fiz a proposta de trazer para o empresário o acompanhamento individual também. Ele, não precisa. Depois dos treinamentos, foram 3 turmas de 300, ele chegou direto para mim. Falei assim, eu estou vendo que nas reuniões os meus funcionários se comportam melhor, estão falando melhor, estão ouvindo melhor, e eu estou passando vergonha, você pode me atender? Mas é ótimo, né? Porque ele conseguiu perceber e enxergar isso. Né? Isso é evolução para a empresa, né? Como um todo. Certeza. É o primeiro passo. Eu acho que isso é fundamental. Treinamento é para todos, né? É necessário para todo mundo. E constante. E o mundo muda todos os dias. Né? A gente falando em tecnologia aqui... Todo tempo. Eu lembro de um bom tempo atrás, você fala agora de ter um mapa de calor da loja e tudo mais. Poxa, há 30 e poucos anos atrás, na década de 80, não se falava nem em internet. Né? Jamais se imaginava você ter uma rede de dados com câmeras IP e tudo mais para controlar alguns ambientes, porque não existia essa tecnologia. E hoje a gente já conseguiu entrar na base, por exemplo, a gente vai inaugurar os grandes varejos, nós já somos estratégia. Antes era assim, ia inaugurar a loja o dia que estava abrindo, estava quase cortando a faixa. Gente, não colocaram câmera. Aí corria a gente lá e colocava uma outra câmera. Dá para pôr umas 2, 3 Dá por aí? Dá para colocar ali só para não ver alguém furtando. E pensa comigo, hoje, eu estou lá monitorando um corredor de chocolates. Quantos chocolates eu tenho que prevenir a perda contra um pallet de picanha que não descarregou no caminhão? Então, hoje, a estratégia da retaguarda, a gente tratar a logística, tratar a parte... A gente precisa monitorar, não existe outra forma. Não existe outra forma de fazer. A gente fala lá atrás, mas ainda existem varejos, há 5, 6 anos atrás, mais ou menos, eu não vou esquecer, a gente foi fazer uma rede, dentro de uma rede, sabe aquelas câmeras antigas que tinham fita? Ele não tinha o que colocar para gravar, ele amarrou as câmeras assim nos corredores que ele tinha, para poder pegar o pessoal que estava roubando calcinha.
É maravilhoso as artimanhas que eles tinham. Mas por quê? Porque ele tinha um gerente que tinha a veia de prevenção e ele queria pegar qual era a linha de furto. Se você visse o que a gente já viu lá atrás, se você falar com o pessoal ficava escondido dentro das malas, dentro dos mercados para poder ver quem estava furtando, dentro das caixas de papelão para poder ver. Então, muita coisa já aconteceu para a gente chegar onde a gente está hoje aqui. Hoje, falar que a gente tem esse nível de investimento é fantástico. A gente vai para mais um intervalo, enquanto o Gel canta mais um pouquinho para nós. E o velho lobo do mar não resistiu à lembrança e voltou a navegar, alimentando a esperança de encontrar pela frente trovões, raio, tempestade. Nunca viram ninguém triste, porque não me deixo em paz. As guerras são tão tristes e não tem nada demais. Me deixem bicho acuado por inimigo imaginário, correndo atrás dos carros como um cachorro otário. Me deixem amolar e esmurrar. FEComércio e TBO trazem de volta Arsenal e Comércio. Como já dissemos, hoje recebemos na sala de visitas Fernanda Maximiano e Laís Gulim, falando de prevenção de perdas. E a primeira ideia que vem, prevenção de perdas, é algo que some, desaparece, que estraga, mas na verdade é muito mais do que isso. Tá? O conceito é muito mais amplo, a tecnologia e a evolução do trabalho das pessoas fez tudo isso ter um sentido muito maior, não é? Muito maior. Então, você brincava ainda, né? Coisas que já se viu por aí, pessoas escondidas dentro de uma caixa para ver se estão roubando ou não estão. Eu me lembro, há um bom tempo atrás, a gente falava em perda, né? O índice de perda, principalmente na área de perecíveis de um supermercado, que ainda hoje é complexo, mas era coisa absurda, era muito mais do que o lucro, né? Da empresa. Sim, tá? Na maioria, antigamente sim. O FLV, né? Fruta, legumes e verduras, também representa aí um dos fatores de maior dificuldade. Porque ele tem o problema da manipulação em si, que aí é onde a Laís entra, né? Trabalhando as pessoas para elas serem conscientes do que estão fazendo, né? Mas tem também o problema do consumo interno, de uma série de... Exatamente. Como é que a gente trata tudo isso aí hoje? Existe uma vertente muito complexa e ao mesmo tempo muito simples. A gente divide a perda ou a quebra em dois grandes nichos, conhecida e desconhecida. E cada uma delas a gente trabalha de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala da conhecida, é aquela que a gente viu, é a manipulação do produto que estava no estoque e caiu, é a exposição do produto errado. Então, por exemplo, na linha de perfumarias, todo mundo adora, né, pegar o folhetinho e a hora que você faz o tss, aí você espirra de frente para a caixa, ela vai amarelando. E você, como consumidor, não quer uma caixa amarela? E aquela vai ficando. Então, às vezes, você não imagina, mas são pequenos detalhes da posição onde você coloca os experimentadores, ou a condição do teu vendedor conhecer disso e te colocar numa situação onde o teu cliente vai ser bem atendido, porque prevenção de perdas ela pode fazer tudo, menos atrapalhar o cliente. O cliente é o nosso grande foco, né? Então, ter o produto à exposição de forma correta. O vencimento, o trabalhar a parte do primeiro chegou, o primeiro que sai, né? Aquelas coisinhas simples. Então, como é que a gente trabalha? A primeira coisa que a gente faz é rastrear, entender a empresa. A gente mergulha, tem empresas que a gente fica 40, 50 dias no diagnóstico, mergulhados. Então, a gente tem o cliente oculto que você faz, o cliente presente, você faz, se necessário for, a gente internaliza um colaborador para poder rastrear o processo interno, faz eles ir nas unidades, e aí nascem alguns projetos.
nascem os projetos de pessoas, nascem o projeto de tecnologia e nasce o processo, os projetos de processos e procedimentos. Todo processo, quando revisto, tem a chance de ser melhorado. Ponto, é a nossa máxima, né? E aí a gente trabalha cada um desses itens. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, nós tínhamos um problema no varejo que era do queijo. O queijo estava sumindo. O queijo sumiu, o queijo sumiu, o queijo sumiu, ninguém faz, e bota a gente na campanha, e bota câmera, e bota pesagem na entrada, bota pesagem na saída, mas o queijo está certo, e cadê o queijo? Aí falaram, Fê, você consegue dar um pulo aqui que a gente não está conseguindo resolver o problema do queijo? Eu falei, será que é porque eu gosto tanto de queijo que me chamaram? Vou ter que dar, né? Eu falei, vou experimentar um pouquinho, não, brincadeira. Fui lá. Chegamos lá, eu falei, quem está manipulando o queijo? Ah, não, mas o queijo está sumindo aqui. Eu falei, se ele é desconhecido, ninguém sabe, o queijo não está sumindo aqui, vamos procurar. Mergulhei durante uma semana, mais ou menos, o que acontece? Essa rede de supermercados havia colocado alguns colaboradores já na condição de aposentadas, que era um projeto social, para fazer as pizzas prontas e os produtos prontos daquele mercado. E tudo tem receita. Tem uma receita certinha a se fazer, né? É uma beleza aquela receita. Ficha técnica, receita com peso. Só que elas achavam que aquelas é pizzas estavam meio sem graça. E não eram pizzas vendidas por peso, eram pizzas por unidade. Então, assim, se você pegar 100 gramas, 200 gramas, né? Colocar mais em cada pizza na quarta-feira, adivinha o que acontece? O queijo some. E aí ninguém... É importante a gente dizer, por que trabalhar as pessoas e os processos? Porque ali não existia nenhum tipo de inconsistência, ninguém estava furtando, ninguém estava lesando a empresa, muito pelo contrário, provavelmente os clientes estavam até mais satisfeitos com aqueles produtos, mas quem estava levando prejuízo, de novo, era o empresário. Então, até você conscientizar, fazer a medição, e muitas vezes é a forma de separar, aonde condicionar, mostrar isso para o teu colaborador, é muito mais rápido e mais prático para você ter lucro. Um lucro real, né? Vamos dizer assim. Muda completamente, né, o conceito. Mais uma vez, né? Não é o segurança, aquele cara enorme e tal, na porta da loja que vai resolver o queijo que some. Não. E é o prejuízo. E nós tínhamos todas as tecnologias, nós tínhamos as balanças. Hoje a gente tem, inclusive, quando a gente retira as unidades, a própria balança lê, as câmeras leem qual é a receita e dizem quais armários podem ser abertos ou não para pegar aquilo. A gente conhece um pouquinho, vou abrir um pequeno parênteses aqui, a gente acaba tendo que entender bem esse processo. O SESC hoje aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá especificamente, ele tem o restaurante do comerciário. É um restaurante voltado para atender especificamente os trabalhadores do comércio, onde a gente serve as marmitas para o trabalhador do comércio. Hoje ele tem acesso a essas marmitas por R$6 a refeição, né? E no início, para a gente poder entender todo esse processo e estabelecer um processo de forma correta, em que se garantisse quantidades exatas em todas... Tivemos que desenhar muito bem isso aí, né? Que é exatamente o que você falou. Às vezes alguém olha e diz, mas eu podia... Não, a regra é essa, foi estudado por nutricionistas, foi montada uma ficha técnica para que isso seja possível desta forma. Existe uma rede local, desculpa, que a gente está aqui, inclusive Cuiabá vai ser pioneiro nisso. Não existe ainda um trabalho específico de prevenção de perdas para restaurante. E nós estamos com 2 clientes que foram 2 grandes desafios para nós, porque foge, né? Cadê minha gôndola? Cadê meu estoque? Cadê minha prateleira? Né? Você fica ali procurando o PDV, o caixa. E onde a gente está desenvolvendo os critérios e os tomadores para a linha de restaurantes. E nós descobrimos, a gente está pesando toda a quebra. Né? Então, a gente está fazendo todo o descarte seguro, preparado para isso. E é muito interessante quantos índices a gente não imaginava que teria dentro. Agora completam, em maio, vai completar 12 meses que eu estou mergulhada nesse processo, estudando e desenvolvendo esse projeto piloto aqui em Mato Grosso. E eu falei que esse ano a gente vai levar ele para o Brasil, porque está ficando maravilhoso. Mas é magnífico descobrir quantas linhas de perdas a gente tem dentro de um restaurante. E o impacto, né? Aí a Laís, eu acho que quem participa disso aí é entender a cabeça das pessoas, porque quando a gente fala de restaurante, a gente fala de muita gente, uma mão de obra grande, né? Muita gente manipula
o alimento, Sim. mas principalmente nós estamos falando de comida. E as pessoas olham para a comida com um olhar diferente, né? Não é a mesma coisa que você controlar parafuso ou peça numa prateleira de uma loja qualquer. Né? Todo mundo olha de um jeito diferente para isso. Como a gente trabalha a cabeça dessas pessoas? Perguntas poderosas de sabedoria. A típica pergunta quando ele está manipulando... São curiosas. Está manipulando e pergunta, você comeria isso que você está cozinhando? Você comeria isso que você está armazenando? Né? Trazendo esse olhar daquela pessoa que está trabalhando. Né? E vou falar que é um mercado que está sendo desafiador justamente por isso, porque tem que mudar a mentalidade dos proprietários também, para a gente poder chegar. Uma questão de abundância, né? A sobra tem que jogar fora, que é por lei, o funcionário não entende. Então, como é que a gente trabalha? Primeiro, tem que trazer o funcionário para todos os setores, para ele entender o quanto importante também o trabalho dele que o trabalho dele mal feito pode acarretar na engrenagem lá no futuro, lá na frente ou até lá atrás. Então, tem que fazer também com que ele tenha esse olhar holístico, né? Esse olhar de águia da empresa, para ele poder trazer esse amor também no que está comendo, né? E a gente traz muita energia. Ele é um grande partícipe no processo todo, né? Sim, porque muitas vezes... Todos precisam fazer isso. Muitas vezes os que estão lá atrás acham que eles não são importantes, porque não estão aos olhos do cliente. O cliente realmente não está vendo, mas o cliente percebe o que ele fez, no sabor, né? Principalmente no caso da alimentação, no setor de alimentação. Né? E trago muito essa visão na alimentação, traz essa visão de comer com os olhos. Né? Não é só comer pela boca. Então, aquilo que a gente come, a gente também trabalha a energia que a gente está adquirindo. Então, não é só o alimento, mas é todo o processo que está trazendo nele. Nos varejos, a gente cuida também o manuseio do alimento. Muitas vezes, às vezes a gente chega no diagnóstico e vê que pega a carne e joga, assim, né? Traz brincadeiras, mas traz perguntas poderosas mesmo para justamente a pessoa não me responder. A minha ideia, quando eu faço a pergunta, é que ela não me responda. Se está me respondendo, eu não cheguei ainda no ponto que eu queria chegar. Ela precisa pensar um pouquinho mais. Ela precisa ficar muda. Ela precisa ficar chocada com o fato, né? Porque aí isso é que vai fazer realmente a transformação. Sim. Né? E no caso da prevenção de perdas, como a gente vai vendo agora, ela é muito maior, realmente, muito mais amplo. Né? É uma questão realmente comportamental. Total. A tecnologia, os processos ajudam muito, fazem com que o lucro possa ser realmente mantido, mas se a gente não transformar as pessoas, de nada ou muito pouco adiantará. Não é? E são todas as pessoas, não é só a base, todas as pessoas envolvidas na empresa. E se você me permitir deixar uma dica, uma sugestão para dar um truque legal, quando vê alguém trabalhando um alimento, ou alguém na sua empresa que você não entende o porquê ele está fazendo aquilo, em vez de chegar e perguntar por quê, pergunte para quê. O para quê vai fazer toda a diferença, porque ele vai acessar uma informação diferente no cérebro. Quando a gente fala o porquê, a pessoa busca uma desculpa. Quando a gente pergunta o para quê, ele vai na raiz, na razão que a Fernanda estava trazendo. Então vai acontecer de a gente falar, para que você está fazendo isso? Você fala, não, estou fazendo isso por quê? Não, eu não perguntei por quê, eu perguntei para quê. E aí a pessoa fica muda, porque vai buscar a razão. E aí sim, por isso que eu brinquei, eu falei perguntas poderosas, porque tem que ser perguntas que não tenham respostas fáceis. Perfeito. Nós vamos agora para o nosso último intervalo comercial e voltamos em seguida. Toda derrota iminente e o medo está presente. Assim como o frio é o sabor do sol quando não é quente. Toda derrota iminente e o medo está presente. Assim como o frio é o sabor do sol. Quanto você ganha pra me enganar? Quanto você paga pra me ver sofrer? E quanto você cobra pra me derreter? Sou forte feito cobra coral,
semente brota em qualquer local. De volta agora para o nosso último bloco, Arsenal e Comércio, com Fernanda Maximiano e Laís Gulin hoje na nossa sala de visitas. Aquilo que a gente acaba falando sempre no final dos nossos programas. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido demais, gente. Mas a gente tem que aproveitar bem esse tempo, né, desfrutar dessa possibilidade que nos foi ofertada aqui hoje. Antes de tudo, agradecer realmente a presença de vocês mais uma vez. E para a gente poder encerrar o bloco, encerrar o programa, eu vou deixar na mão de vocês contar o que ainda é possível, falar sobre prevenção, sobre orientação para as pessoas que estão nos vendo, porque a prevenção de perdas, como a gente viu aqui, é algo tão amplo que ela serve não só para o empresário, seja ele grande, médio, pequeno, ela serve para cada um de nós, nas nossas casas, no nosso dia a dia, porque ela é comportamental, né? É isso mesmo. A gente tem até, a FER traz justamente um treinamento para atender esse olhar, que o foco quando a gente traz o treinamento é na sua casa, como é que é, né? Um olhar na sua casa. Não tem como a gente falar de pessoas sem falar de empresas, não tem como a gente falar de empresas sem falar de pessoas. E o que a gente faz em casa, a gente traz para as empresas. Já não existe mais aquele tempos modernos do Charlie Chaplin que falava assim, eu deixo a minha vida pessoal do lado de fora da empresa. Isso já não existe. Isso não tem, as emoções a gente está trazendo junto durante todo o processo. E falando em processo, justamente isso. Se eu não consigo entender a emoção do processo, não adianta implementar coisas novas. Né? Eu acredito que o que as pessoas gostam de ouvir da gente é, tá aí, por onde eu começo? O que eu faço? Para onde eu vou? Eu estou perdendo, sim. Mas e o pare de perder? Que horas ele começa? Que horas ele começa, né? Quando é que eu começo a parar de perder? Existem algumas ações que elas são inevitáveis para você implantar a prevenção de perdas, seja com uma consultoria, seja particular, seja contratando um colaborador de prevenção, ou mesmo sendo você mesmo a conduzir isso dentro da tua empresa. Prevenção de perdas é cultura. A prevenção de perdas é você falar sobre prevenção com aqueles que estão gerando prejuízo e lucro. É você abrir um diálogo, as pessoas entenderem que a gente tem que prevenir, que a gente tem que cuidar. Mas, principalmente, a gente também tem que dar estrutura. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto. Né? Nós não estamos falando de grandes investimentos. Eu já vi estoques serem feitos com prateleiras de tapume e terem uma perda baixíssima. Então, não tem a ver exatamente com dinheiro, com investimento. Tem a ver com os profissionais que estão envolvidos saberem o que estão fazendo. Então, o que a gente faz? A gente dá espaço. Às vezes o pessoal fala assim, eu quero que você veja toda a carga que entra, faça um recebimento seguro. Mas a pessoa não tem uma mesa para trabalhar. A pessoa muitas vezes não tem uma condição salubre. Nós não estamos pedindo nada além do que olhar para o teu colaborador com a mesma energia que você quer que ele te veja, com o mesmo carinho, com amor, respeitando. E, obviamente, você também como colaborador, entender que a empresa, ela é parte, você está ali geralmente às 8 melhores horas do seu dia. Então, por que fazer uma entrega mediana? Então, sejamos profissionais naquilo que fazemos. Então, eu sempre dou a dica para o nosso querido varejista, né? Que é a minha paixão, que eu adoro de paixão. Então, vamos lá. Sempre trabalhar a sua entrega com muita qualidade, o teu cliente é a última ponta, mas principalmente o seu recebimento de mercadoria. O recebimento hoje de mercadoria, ele é a porta de entrada do problema. Que a gente está nascendo a vida do cliente, daquele produto dentro do meu varejo. Então, se ele não é bem visto, ele não é bem conferido, se eu não tenho uma conferência cega, se eu não tenho um conferente com qualidade, treinado, que conheça do produto, o produto vai chegar trincado, quebrado, vencido, e a gente vai falar assim, entra aqui, quando eu for vender, eu assumo a conta. Então, toda a prevenção começa na entrada. E termina lá no PDV. Mas trate a tua DOCA e pare de falar que a retaguarda, o fundo de loja, ele é o nosso cofre, é dinheiro travestido em produto. Eu falo, ninguém pega 10, 20, 50 reais e joga no lixo. Por que você vai jogar um produto? Né? Então, dentro desse conjunto, é o que a gente sempre fala para as pessoas. Trate a tua entrada de DOCA.
trate com consistência, coloque uma câmera de qualidade. Hoje em dia as câmeras baratearam absurdamente. Deixe bem iluminado. Muitos dos nossos colaboradores têm problema de visão e a gente não sabe. Deixe uma mesa para fazer conferência de produtos de alto risco, os famosos PARs que a gente chama. Dor na coluna não faz você abrir caixa. Ele não deixa você abrir caixa. Coloca uma prateleira que você alcance com qualidade. Quando você sobe com a caixa na mão, você derruba no chão, você quebra. São pequenas coisas que a gente tem que olhar, mas olhar com carinho, porque é o teu dinheiro que está sendo transportado na mão deles. Depois, quando a gente está trabalhando lá a nossa parte de vendas, conscientizar o nosso vendedor que desconto é ferramenta de trabalho, não é facilitador de vida. Não é para resolver um problema, não. Pelo amor de Deus, ele sai da minha frente, problemas, cliente. Ele né? é para evitar. Ele existe, mas ele não precisa Tem ser que ser usado com moderação. utilizado. Eu brinco, use com moderação, use com carinho, conscientizar. Então, tudo é uma questão de enfrentar uma política. Enfrentar dentro da nossa empresa o tabu de se falar da perda, do lixo, e trabalhar as pequenas coisinhas. Trabalhar o lixo, trabalhar a iluminação, trabalhar a limpeza. Perder isso, perder trabalhar a perda ampliada dentro da tua empresa. Todo o setor existe condição de você fazer prevenção de perdas. Desde que você consiga olhar, saber o que está acontecendo, escreva. Se o teu processo tem 3 linhas ou se ele tem 50, não interessa. Escreva. A gente comenta e a gente fala, e agora encerrando aqui, eu só não posso deixar de chamar a todos, lembrar, tá? Pare de Perder foi um evento fantástico. Eu acho que foi um dos maiores eventos para o comércio varejista, principalmente aqui de Cuiabá e de todo o Mato Grosso, porque ele realmente ensina uma nova postura para o empresário. Mas ele marca também um novo passo em todo o comércio, tá? Pois a FEComércio, a partir deste evento, então, e vocês vão ter que nos seguir nas redes sociais, FEComércio e principalmente do SENAC, porque tudo isso que pode ser aprendido, ensinado, todos os cursos que vocês trazem junto com a prevenção de perdas, estarão passo a passo disponíveis aí pela FEComércio, pelo SENAC, para todos os nossos empresários, para que a gente possa fazer um trabalho, né, de verdade para frente. Isso. Gente, era o que nós gostaríamos de falar, tem muito mais para se conversar. Eu agradeço aqui a oportunidade de estarmos na sua casa com as nossas convidadas. A gente deixa o nosso boa noite e a palavra final é de vocês. Muita gratidão por estar aqui, gratidão à FEComércio que acreditou, a todos que foram no evento e deixar, obviamente, a gente aí disponível para quem precisar, quiser conversar um pouquinho mais sobre perdas, chama a gente vai lá, a gente conversa, a gente adora esse tema e a gente pode aí juntos aprender com vocês, que cada necessidade que nos dão é um aprendizado novo para a gente. Perfeito, Fernanda, obrigado. Imagina. Laís? Era justamente o que eu ia falar, gratidão por nos acolher aqui, depois desse evento maravilhoso, que foi assim, um sucesso até para o nosso olhar, e dá para ver que vocês fazem com amor, que isso faz toda a diferença. Amar o que faz toda a diferença. Então, fica curto o programa porque a gente também ama o que faz. Então, como a Fer disse, estamos sim disponíveis porque aprende constantemente. E compartilhem, não guardem para vocês esse ouro que vocês estão trabalhando aqui, compartilhem, trazendo outras pessoas para assistir, que isso faz toda a diferença durante a jornada da mentalidade mesmo. Se a gente quer chegar num Brasil melhor, a gente precisa compartilhar coisas boas. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, gratidão. Muito obrigado, então. Boa noite a todos. Nos vemos na próxima quinta-feira aqui pela TBO. Até lá. E quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, é só acessar o Instagram, @gel.gil. O gel é esse que está aparecendo aí para vocês agora, tá bom? Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Eu hoje joguei tanta coisa fora. Eu vi o meu passado passar por mim. Cartas e fotografias, gente que foi embora. A casa fica bem melhor assim.
O céu de Ícaro tem mais poesia do que Galileu. E lendo seus bilhetes eu penso no que fiz, querendo ver o mais distante sem saber voar, desprezando as asas que você me deu. Tendo a lua e aquela gravidade onde o homem flutua, merecia visita não de militares, mas de bailarinos e de você e eu. Eu hoje joguei tanta coisa fora, eu vi o meu passado passar por mim. Cartas e fotografias, gente que foi embora, e a casa fica bem melhor assim. O céu de Ícaro tem mais poesia do que Galileu. E lendo seus bilhetes eu penso no que fiz, querendo ver o mais distante sem saber voar, desprezando as asas que você me deu. Tendo a lua e aquela gravidade onde o homem flutua, merecia visita não de militares, mas de bailarinos e de você e eu. Você e eu. Tendo a lua e aquela gravidade onde o homem flutua, merecia visita não de militares, mas de bailarinos, de você e eu. Você e eu.